Zuzu, temos aqui uma presença ilustre. O homem, a lenda do Máquinas na Pan. Exatamente. Alex Rufo, uma salva de palmas pra ele. Alex Rufo! Ó, o programa Jones. Peraí que o microfone precisa ligar lá. Microfone? Ligou? Aê? Agora sim. Agora tá. Então, fala, Russão. Emílio, eu sempre espero a sexta-feira, porque pra muita gente é sextou, pra mim é panicou. Aí né? sim, é muito legal adoro. estar aqui com vocês. Inclusive, uma coisa que eu nunca comentei aqui, eu uso muito o Pânico, as minhas pautas no Pânico, para ver se passa por essa galera aqui, por essas feras. Porque se passar por aqui, pela audiência, depois vai para o Jornal da Manhã, vai para o Jornal Jovem Pan, vai para o Máquinas na Pan, vai para o Business do Bruno Meyer, mas com uma vantagem, primeiro inédito aqui no Pânico e depois nos outros programas. O que a gente vai falar hoje, Zuzu, o quê? É em cima de mobilidade global, mas com um desafio muito grande. Quando a gente fala de mobilidade global nas grandes cidades do planeta, é muito difícil você fazer uma comparação. Por exemplo, cada cidade tem que ser vista, Emílio, como um organismo vivo e cada um, se você for perceber, tem a sua genética. Então, por exemplo, você pega São Francisco, que tem aquela topografia toda, a ladeira, a subida, é muito diferente de você analisar Los Angeles, que é uma cidade totalmente horizontal e cheia de viadutos, como é diferente você analisar também Nova York, que é uma cidade muito, principalmente se fala de Manhattan, limitada pelo East River, pelo Hudson River e extremamente congestionada. Quando você faz esse comparativo com São Paulo, você coloca tudo isso no mesmo pacote. Porque São Paulo tem toda essa topografia acidentada, é uma cidade muito grande, muito bem conectada, mas com um problema, a gente não tem essa infraestrutura que as outras cidades têm. Então, quando você faz essa comparação, o ideal é você trazer essas soluções inteligentes de fora para São Paulo e procurar fazer uma estrutura viável, compatível até com a tecnologia dos carros que chegam. A gente já comentou várias vezes aqui a dificuldade que as montadoras têm, por exemplo, de trazer um carro autônomo para uma cidade como São Paulo. É uma cidade muito bem conectada, mas você tem dificuldade com buraco, com sinalização das vias públicas, com infraestrutura viável, na parte dos elétricos, até com recarregamento. Então, o que eu fiz? Eu fui para o velho continente nesse final de ano e fiz análise em duas outras grandes cidades que têm muita dificuldade de se movimentar como organismo vivo, que são Londres e Amsterdã. Amsterdã, ela tem toda aquela limitação por canais, por patrimônios históricos, então você pode modificar a cidade, mas sem você conseguir modificar a estrutura viária dela. Então você tem que usar soluções inteligentes. Então Amsterdã é uma cidade, por exemplo, que ela está trabalhando muito a eletrificação do transporte público. Ela tem no seu DNA já há muito tempo, isso acontece principalmente com Amsterdã e as cidades da Escandinávia, uma cidade que é mais liberal, isso é um estudo, ela mostra também uma cidade mais consciente por emissão zero, por energia limpa, e esse liberalismo, né, não confundindo libertinismo com liberalismo, que é uma característica da Holanda, ela vem desde a época dos moinhos, que você tinha já energia limpa para produzir energia, as bikes, né? Verdade. Que é uma tem muita bicicleta, que é uma assinatura eu fui muito atropelado forte. por uma véia lá, o que eu xinguei a véia. Mas tem o cemitério das bicicletas. Lá todo mundo anda de bicicleta e, puta, eu tava correndo, veio a veinha, É porque ela devia ter ido no coffee shop. Xinguei essa velha. Ela devia estar chapada, velho. Porque lá tem muito coffee shop. Muita bicicleta. Tem coffee shops? Você foi no coffee shop então, lá? vou fazer um parênteses disso. Não, eu não entrei no coffee shop porque eu tenho rinite alérgica. Ah, tá bom. Então, se encher, começar a sentir porcaria. fumaça- Ele só foi no Red É uma Line. porcaria. Então, o Red Line, então, as duas É coisas... só maconheiro velho, dormindo na mesa. É uma porcaria. Se a gente falar aqui... Uma porcaria. Olha aí. Se a gente Que falar mais? desse lado, só para fazer um parênteses com o coffee shop e o Red Light District. Um não convive com o outro. Ou seja, você não pode fumar maconha ou haxixe, que isso, embora não seja legalizado em Amsterdã, ele é tolerado na zona do Red Light District. Você pode comprar só 5 gramas para consumir internamente dentro dos coffee shops. Tem que ser maior de 18 anos e, na verdade, o governo briga com isso para evitar que esses caras migrem para heroína,
Ou seja, e para cocaína. Loucura. Então tem esse limite e também uma certa tolerância. Embora fale não é legalizado, as pessoas conseguem fumar na rua à vontade. E no Red Light District, Emílio, também tem uma lei para as prostitutas que ficam nas vitrines. Elas só podem trabalhar 2 horas por dia. Em alguns feriados, elas não são permitidas a ficar na vitrine também. Então tem uma legalização. Agora, fumou maconha, não pode ver a prostituta. Mas ali é turismo, né? É turismo. Esse coffee shop é só os caras meio velho. Então, essa história de Amsterdã, para mim, ela funciona muito bem. Essa interação que existe dos barcos com os trams, né? Os trams são aqueles bondes elétricos de altíssima tecnologia. Conectam a cidade inteira. É espetacular como eles funcionam bem e com um sistema hoje de prevenção de acidente. Ele consegue detectar como é tudo muito próximo. A calçada, a rua e o pedestre, eles conseguem ter um sistema de prevenção de acidente, de alerta de acidente, ou para o motorista ou para o sistema, que evita atropelamento. Que é uma cidade plana e ajuda muito também. Ajuda bastante, mas ela é muito limitada pelo rio Amistel e por, por todos os canais. Certo. Então tem que tomar muito cuidado. Aí, Emílio, fala, o que a gente pode trazer para o Brasil, por exemplo, como Amsterdã? Amsterdã, eles estão produzindo agora, desenvolvendo uma startup. Maconha na Paulista, você... Vamos revistar o Rufo aqui. Então, mas tem Paulista, a ver muito... Você vai... Você falou que tem muito a ver com o Paulista. Tem 10 vezes mais maconheiro aqui na Paulista do que em todos os coffee shops de Amsterdã, amigo. E olha que interessante, Emílio. Está sendo produzido uma startup. A gente tem muito startup, muito aplicativo, por exemplo, para mobilidade de carro. Está sendo produzido lá um aplicativo para o pedestre. Então, para você fazer a sua caminhada, utilizando o seu celular, saber onde é o melhor lugar para você comer, e ele entende a sua rotina e começa a passar indicações. Por que a gente não pode trazer isso para o Brasil? Hoje foi, inclusive, matéria do Jornal da Manhã, com Marcelo Matos. Como que você vai conseguir andar em São Paulo com o celular na mão? Sem ser roubado. Ladrão. Você vai ser assaltado. O pessoal aqui da Jovem Pan, inclusive, está tendo dificuldade para fazer matéria na rua com link, que sempre vem um segurança avisar para ele tomar cuidado que vem um cara de bicicleta e rouba o equipamento, rouba o celular. Então tem coisas que a gente não consegue importar ou por conta da segurança pública ou por conta das estruturas viárias. Vamos agora para Londres. Você chega em Londres, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a história do rodízio, né, por placas. Qual seria o pedágio para você romper esse rodízio? Uma multa de R$130 e 4 pontos na carteira. Certo. Em Londres, o que eles fizeram? Eles fizeram aquele centro expandido, onde você paga um pedágio urbano de R$100, que dá mais ou menos 15 libras, para não entrar nesse centro expandido, mas eles dão condição para você para utilizar o car sharing, ou seja, um carro por aplicativo com custo muito baixo e vagas sinalizadas para você parar sem problema algum, que pelo aplicativo você vê. Eles dão facilidade também de transporte público eletrificado. Os próprios ônibus de 2 andares hoje estão se eletrificando e com uma rede, Emílio, que você tem ônibus a cada 2, 3 minutos. O metrô, por exemplo, que você não tem como movimentar, que é um dos mais antigos do mundo, você tem o Oyster Card, que você compra por um preço muito mais baixo sendo cidadão, e você utiliza o sistema com qualidade, com baixo custo e interligado, inclusive, pouca gente sabe, com o próprio Rio Tamisa. O Rio Tamisa hoje, ele tem 25 pontos ao longo da cidade com Uber Bolt, Alba. Então você... Cara, Uber Bolt. Caramba, Uber Bolt. Você pega num ponto ao outro, é o que a gente está tentando fazer aqui em São Paulo. Existe um projeto aqui de interligar ciclofaixa, né? Com todo esse sistema aqui tudo é ruim, ó. Não vem aqui que vai ver via... Não dá esperança. Mas olha lá, aqui não vem. A cara tava no Tamisa. Aqui é só promessa. Foi pro Greenwich, lá no Parque Bonito. Aqui é só promessa. Lá no Greenwich. Então, o Uber Bolt, ele vai no Greenwich. Você consegue fazer todo esse circuito, não só para uma mobilidade, mas também para o turismo. E o turista também tem um subsídio do governo para comprar um pacote através do London Pass, que você tem acesso a isso. Então, quando a gente fala de soluções inteligentes, o grande problema é você tentar adaptar para cá sem mexer na nossa infraestrutura e na política. Mas agora vamos lá. O que ferra o Brasil é a política. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, Paris queria dar o metrô para São Paulo. Aí sabe o que aconteceu?
entrou o lobby da borracha e falou o seguinte dos americanos, falou, nós vamos dar um dinheirinho para vocês, para que seja ônibus. Aí os caras não fizeram o metrô, falaram, não, São Paulo, imagina, é uma cidade que nunca vai precisar de metrô, nós precisamos de ônibus. Sim. E assinaram um contrato maravilhoso, muito feliz, encheram o bolso de dinheiro, aí fizeram esse metrô aí nosso, que é metrô integração. Então é um metrô que não vai para lugar nenhum. Só baldeação. Você precisa fazer uma porra da baldeação, você pega o metrô e tem que pegar a porra do ônibus, graças aos políticos. É o lobby. Emílio. É o lobby. Tá totalmente é o lobby certo. Isso aconteceu com as ferrovias. Como aqui no país a gente não tem ferrovia. Como a gente não tem essa conectividade de ferrovias. Isso, os políticos estão aí. Então, e o próximo tema que eu vou trazer, que é bem rápido aqui, no Canadá, e aí dá para usar... Não, você quer deixar a gente com inveja. Triste, ele faz viagens internacionais maravilhosas, come fish and chips. Não, Emílio, está sendo desenvolvido no Canadá para ser lançado em 2026, 2027, o Transport Flux Jet. O que é isso? É um trem que ele vai ter uma velocidade maior que um avião, ele funciona dentro de uma cápsula totalmente com fluxo magnético, ele não tem contato algum com a estrutura dele, a 1.000 km por hora, leva 54 passageiros, a frequência dele também é a cada 2 minutos, veja só. E quando a gente tenta pensar numa tecnologia dessa para o Brasil, nesse primeiro momento ele vai estar em Calgary, ligando Calgary para Edmonton. Uma viagem, por exemplo, de trem de 300 quilômetros com as paradas dá até 4 horas. Esse trem faz em 45 minutos. Então, mas esse aí não é aquele projeto que ele queria fazer Los Angeles, São Francisco? Não. Mas é mais ou menos a mesma ideia, é então, uma cápsula. É mais ou menos isso. Agora, de novo, trazendo isso para o Brasil, para o nosso cenário e para São Paulo. É um puta absurdo, na verdade, você ter uma conexão querendo trazer o cara de Congonhas para Guarulhos ou qualquer outra ligação e para tudo isso a 2 quilômetros do ponto de embarque. Você chega em Nova York... Congonhas? Guarulhos. Ridículo. O trem que vai para lá leva 12 horas. Não, e outra, não vai para lá. E não vai. Chega 2 quilômetros antes, né, Sami? E outra, para quem no terminal de carga. Então ele leva passageiro, aí de lá, por quê? É lobby também. É por causa dos táxis, é por causa do ônibus, é por causa de outros transportes que se remuneram levando o passageiro para o aeroporto de Guarulhos. Então, mais uma vez, tem essa tecnologia no Canadá, interligando cidades e aeroportos com uma extrema velocidade, só que para cá, adaptar o nosso cenário fica bem mais difícil. Eu vou ter que fazer o break rapidinho pro Reginaldo. Papo tá bom, né? Papo tá bom, mas você gosta de deixar a gente com inveja. Nunca vai ter isso no Brasil, viu? Vocês estão errados. Depois do break eu vou falar que tá errado. Se quiser, compra, passar o aerotrem aqui, ó. Vai ter o trem-bala. Não, o trem-bala do Lula, pô. O trem-bala tá assinado. Mas trem-bala. Que trem-bala do Lula? A Dilma já prometeu. Que trem-bala? Tem a firma do trem-bala. Assinaram o trem-bala, bicho. Tem a firma do trem-bala. A agência assina contrato com a empresa que vai fazer o trem-bala. Tá bom. Nossa, olha o trem-bala. Depois a gente fala. Agora vem o trem-bala. Fila. Desde a Dilma lá que tinha o trem-bala. Trem-bala vai chamar Sete Belo. Vocês caem numa... Reginaldo, faça o breakzinho, por favor, meu bem. Muito bem. Então o Lula agora vai trazer o trem-bala. A agência assina contrato com a empresa que vai fazer o trem-bala. Vamos fazer a empresa... Brasil, grupo que observa o Vai durar 8 anos e vai custar 10 vezes mais. Eles vão fazer e não vai sair. Eles vão fazer a empresa do trem... Existe a empresa do trem-bala. É Miami. Ainda Estados tem Unidos. a empresa do trem-bala. West Palm Beach. Eles vão fazer a empresa do trem-bala, vão empregar gente pra cá. Tá, isso é outra coisa. E sabe quando a gente vai ver o trem? Vai demorar 10 vezes o prazo. Olha lá, Dilma, lá, ó como ela era jovem na época do trem-bala. Eles estão até agora no trem-bala. Cabelo do Sami. Com a carreta passando. Era Rio-São Paulo. Ai, dormi também, essas papagaiadas aí. Boa, Fica aqui que nem trouxa, né? O cara tá caindo no conto do trem-bala. Tá escrito, cacete. Eu sei que tá, porra. Escrito até. Papel aceita tudo. Assinaram o contrato. Papel aceita qualquer coisa. A anel que a gente tem é que as empresas de fora acreditam realmente no Brasil, investem aqui, estão trazendo eletrificação, tá trazendo carro híbrido. Você vê cada vez mais lançamento da indústria, mas a infraestrutura viária, ela não está acompanhando a tecnologia que vem de fora. O brasileiro, ele consome automóvel, consome muita tecnologia, é um dos países que mais vendem celular quando sai o modelo novo. O cara tem o 12, tem o 13, ele quer o 14, então existe esse consumo.
Só que aí fica faltando infraestrutura. Que é a parte do governo. Que é a parte do governo, que é rua esburacada. É som do nosso, velho. Agora o prefeito disse que vai asfaltar São Paulo inteiro. Vamos ver. E vai limpar o Rio Pinheiros. Mas asfalto também. ruim, hein? Dura uma chuva. Então, mas o asfalto é muito fácil. O asfalto aqui dura uma chuva. É muito fácil você identificar a época, ou seja, como você tem a época da laranja, da beterraba, né? Do tem a quiabo. época, então, e tem a época do asfalto. O que é? É um pouquinho antes da eleição. Sempre. Sim. E nunca termina. Aí você vai ver que E a tá validade tudo também. bonito, tá interditado. Até depois. Mas depois acaba de novo Rufo, até a próxima eleição. Você precisa trazer o chinês aqui, ó. Vamos trazer. Você traz os caras aqui o tão- Nissan. Não, Não, tem um chinês aqui, eu tava vendo, ó. O chinês. É no Brasil. Marca. Que nome esquisito. Great 1.000 Wall. quilômetros por A litro. Great Wall, então, a Great Wall e a BYD, hoje, assim, até eu comentei uma vez, a Caoa Sherry, ela trouxe um cartão de visita muito grande para o nosso mercado com os chineses, e esse cartão de visita foi, na verdade, uma reconstrução da marca aqui no Brasil de confiabilidade. Na sequência, está chegando agora a Great Wall. O Cherry. Um grande O Cherry é Caoa. Caoa Sherry, exatamente. Sherry é uma grande na China e aqui Caoa Sherry, que foi um Então, trabalho mas do esses Dr. agora Carlos estão Alberto. bons. Então, bons, confiáveis, com baixo custo, pouca manutenção. Por quê? Cara, Emílio, um país onde tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, esses caras têm que acertar por duas coisas. Primeiro, para atender o mercado interno e a exportação. Segundo, eles têm volume, então eles conseguem, principalmente nos eletrificados, ter baixo custo por ter volume, ter escala, que é o que a gente não tem no Brasil com o processo de eletrificação. Então, até uma brincadeira que eu faço, em 66 foi lançado aquele filme, Os Russos Estão Chegando. E essa invasão aconteceu primeiro nos Estados Unidos com os japoneses, aqueles tigres asiáticos, quando a Toyota começou a dominar o mercado. Era Toyota. Toyota, exatamente. Depois Eu sou o ele- Toyota, que é o presidente. Toyota, o presidente. Eu sou o O Toyota. senhor Toyota. Você conhece ele? Conhece. Esse aqui Quem me ele apresentou foi o sei. Cristiano No Japão, Toyota. ele dorme na Cristiano casa do Yamata, Toyota. Estava na Fórmula 1 lá, ele me apresentou o senhor Toyota. E, na sequência, a China começou a desenvolver. Os caras são muito, Não, teve a muito, Hyundai muito no meio do espertos. caminho, né? A Hyundai, Sim, coreano exatamente. também veio Coreanos depois. também. Então, esse foi aquele movimento que veio muito forte com os tigres asiáticos. Qual foi a grande sacada, Sami, dos chineses? Eles não conseguiam competir com combustão. O mercado americano de General Motors e Ford já era muito forte nesse segmento. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a desenvolver tecnologia e eletrificação para GM, para Ford, para Mercedes, para Audi, e conseguiram trazer esses caras. Aí, eles importaram. Os chineses, assim, o que eles não têm, eles compram. Trouxeram engenheiros da Audi, engenheiros da Mercedes e da GM e construíram um parque industrial eletrificado como ninguém tem no mundo. E começaram agora a exportar o produto pronto. Ô, Rufinho. Falando 1.000 quilômetros por tanque. Então, Não é por aqui, litro. ó, presta atenção. Presta atenção. Preste atenção no que está escrito aqui, ó. Eu nunca ouvi falar nesse automóvel. Great Wall. Great Wall é a marca que produz o Aval. Esse é o carro da Eu não Great Wall. conheço, não conheço. Quero conhecer a chinesada. Você que é amigo deles. Fala o seguinte. Lá no Wall, ó. Wall Carros, sim. da sua Wall. amiga. Da Isso. sua amiga. Isso, da Rafa Borges. Da Rafa. Um beijo, Rafa. Tá aqui, ó. Ela está dizendo. Marca chinesa estreia com um SUV que faz 27 km por litro e roda 1.000 km com um tanque. Qual foi a grande Procede esta informação? Sim, e qual foi a grande sacada deles? Diferentemente de outras E 9 marcas... mil de sinal para pegar a carroça. Então, qual é a grande sacada da Great Wall hoje no Brasil? Enquanto outros híbridos, o motor a combustão é o principal e o secundário é o elétrico, a Great Wall está invertendo. Ela colocou como motor principal o elétrico. Então, essa é a base do carro. É híbrido também. É híbrido e como secundário a combustão. Então, de cara um híbrido, e não estamos falando nem do 100% elétrico, de cara um híbrido, ele já tem de 170 a 200 km de autonomia, quando qualquer híbrido no Brasil tem 60 a 70 de autonomia na parte elétrica, deixando a parte eletrificação com 2 motores e 1 a combustão. Então, com isso, você tem essa economia de combustível, você vai ter baixo custo, porque, de novo, escala, e você vai ter uma autonomia boa, confiabilidade e segurança. Então, a invasão dos chineses, ela vai fazer, inclusive, uma redução. Você fala, pô, mas nunca baixa o custo. Vai ter redução, que é o que a Quanto gente sempre custa espera. essa carroça?
Carro tá caro, 260, né? Então, mas esse 260 mil comparados com outros do mercado de 400 chip ainda? Mil. Essa história do chip também já foi, tá voltando, né? Já tá voltando. Vai baixar? Bom, Rufão. Mas não vai ter popular esse aí, não vai ter popular. Que popular? Não vai ter. Não, tem que atingir a nossa categoria. Zé Belina. Zé Belina. É o metrô, uma Belina. Popular é metrôzão, é o trem-bala do Lula. Hoje Espera que vem. Hoje o de entrada elétrico é 150 mil. Tá errado isso aí. Promoção. Ô, Rufo, vamos ver se a gente traz essas carroças novas. Pra colocar aqui. Eu já tô falando não, aqui não cabe. Mas dá um cavalo de pau. Não, moto Mas atropelar o Delari. Temos moto aqui nesse nosso palco maravilhoso. Mas moto rouba muito moto. Nossa senhora. Obrigado, viu, Rufo? O Rufo continua na programação da Jovem Pan. O Instagram dele. Qual é? Se você quiser mandar uma... Eu trouxe a pautinha desse carro aqui, que eu achei curioso, tá? O Rufo manja muito. Tá aqui na programação da Jovem Pan, com máquinas da Pan. Tem o Instagram dele, olha aí, ó. Alex Rufo JP. Se você entrar no Alex Rufo JP, você pode mandar uma sugestão de pauta. E aí a gente vai desenvolver a pauta aqui. Com toda a habilidade do Rufo. Desde que não seja essa, o cara vem de Amsterdã, ele vai viajar para o mundo inteiro. Aí faz... A gente aí ele vai para Amsterdã, aí ele vai o trem-bala do Canadá, ele acha que... Bom viva. Aí pega lá o... Como é que chama lá o CPTM ali? O trem espanhol. O trem espanhol do Mário Covas. Tô na Suvaqueira. Aquela bosta lá, uma porcaria. Quem? O trem espanhol? Tem ar-condicionado. Tá brincando, né, bicho? Você tá brincando que o trem... Pra sair demora 7 minutos. Sim. É tchá, 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 Não, e a espera? Puta, é uma porcaria. É uma porcaria. Vamos ser honestos. É só do nosso. É só do nosso. Certo, Gordão? É isso aí, Tá nervoso, Gordão? Não, tô tranquilo que é sexta-feira.